Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre o Tradutor Cleptomaníaco e Outras Histórias de Cornel West, que é um livro deste autor húngaro cujo nome não me atreverei a pronunciar e que reúne 13 contos que foram publicados originalmente em separados, mas foram reagrupados aqui uma vez que eles partilham de um mesmo personagem comum, que é o tal do Cornel West aqui, que por vezes aparece como narrador também. Além dessa característica comum, esses contos também se aproximam graças a alguns elementos estilísticos e estéticos mobilizados aqui por este autor ao longo de cada um deles. Talvez o elemento mais explícito que aconteça de maneira mais recorrente ao longo desses contos seja mesmo o recurso do humor, que é um humor absolutamente sutil que surge a partir do realçamento de características negativas e, portanto, humanas destes personagens aqui. Nesse sentido, então, este humor ele funciona quase como uma estratégia de contenção, no sentido em que o Jameson se utiliza deste termo, né? Ou seja, trata-se de um humor que desvia a atenção do leitor para uma série de críticas que estão sendo tecidas ali. Para além disso, e aliados a este humor, você tem aqui a forte presença de um sarcasmo constante e de uma ironia constante. E esta ironia é dirigida ao próprio Cornel West aqui, de modo que ninguém ao longo desses contos é enaltecido, é sublimado. Muito pelo contrário, aqui você não vai ter herói em momento algum. Ainda que você tenha um personagem que vai, enfim, ter uma atitude heróica em um desses contos. Se não me engano, o nome do conto é o Salva-Vidas, né? E daí você tem a história de um sujeito que acaba salvando a vida deste Cornel West. Conforme a narrativa se desenrola, você percebe que este herói não é a figura mais heróica possível, digamos assim, não é? Daí, evidentemente, você vai ter que ler aqui o conto para saber exatamente como que este processo vai se dando ao longo da narrativa. Outra característica que vai estar presente em vários desses contos aqui, que talvez, enfim, sirva como um elemento aglutinador para eles, seja a mesma presença de uma série de dualidades e contradições presentes nesses textos, tanto em relação uns com os outros, quanto individualmente. Então, quando você pega um texto, ele possui uma série de contradições com relação a si próprio, a própria estrutura e a própria narrativa, mas você também observa aqui, uma vez que nós estamos diante de um mesmo personagem em várias situações de sua vida, a gente começa a perceber as contradições que envolvem esse sujeito aqui, e tudo isso se dá graças àquelas dualidades que eu já mencionei aqui. Outra característica que vai, enfim, aproximar esses contos é a ideia de que a loucura sempre é uma possibilidade no horizonte de qualquer pessoa, né? Então esses personagens aqui, vários deles estão ali em um ponto limiar entre a sanidade e a loucura. Isso é uma coisa muito interessante, e isso é tratado com humor, algo que é um pouco difícil quando nós pensamos neste tema. Outra coisa que também vai estar presente aqui em vários desses contos é o forte diálogo com o simbolismo francês. Tanto é assim que o Otto Maria Carpo, naquela História da Literatura Ocidental, ele aproxima este autor húngaro aqui do movimento simbolista francês, não é? O sujeito aqui que escreveu esses contos, ele era tradutor de vários poetas simbolistas, e isso, de certo modo, aparece aqui. Algumas características desse movimento literário, estético, enfim, aparecem nestes contos. Então, e outra coisa que acaba se aliando muito a essa ideia do simbolismo, etc., é que o nosso amigo aqui, autor do livro, viveu os anos finais do Império Austro-Húngaro, e é justamente por conta disso que reina aqui uma atmosfera de decadência que se espraia por todos os contos. Isso é uma coisa muito interessante, porque afinal de contas, o Desso, ou sei lá eu como pronuncio o nome desse sujeito, ele viu mesmo o movimento de declínio de todo o império, de toda uma cultura, não é? Ainda que, enfim, as demarcações geográficas permanecessem as mesmas, algumas coisas culturais acabaram se alterando, e este movimento de declínio aparece em vários desses contos aqui, ainda que não de maneira politicamente explícita, não é? Ele não vai falar que, porque nós estamos passando por um processo político, não sei o quê. Não, mas graças ao comportamento dos personagens, graças ao modo como estes narradores aqui vão descrever certos espaços, essa ideia da decadência vai estar muito presente aqui nestes contos. E outra característica que vai ser comum a vários deles
é o caráter ensaístico que o autor acaba, enfim, dando a estes seus textos. Então, vários deles acabam brincando com essa ideia dos gêneros literários. Ele é um conto, mas ele se comporta quase como se fosse ali um ensaio, porque geralmente um determinado evento que será narrado, ele é apenas um mote a partir do qual o personagem ou o narrador vai tecer uma série de considerações sobre um determinado assunto. Pois bem, outra característica que também vai ser muito forte aqui nestes contos é o forte diálogo, é uma característica forte, é um forte diálogo com correntes filosóficas como, por exemplo, o niilismo, o cinismo, a psicanálise, que estava aqui, enfim, muito em voga naquela época. Assim, a maioria desses contos, salvo engano, foi publicada ali, foi produzida ao longo da década de 20 do século 20, não é? Então, enfim, aquele era o período do apogeu mesmo da psicanálise e isso fica evidente em alguns desses contos. Outra coisa que também vai ser muito comum aqui é a exposição do absurdo como uma possibilidade real. E é justamente deste processo que advém o uso do exagero para descrever o cotidiano, o que, por sua vez, acaba gerando um constante estranhamento no leitor a partir de algo absolutamente banal. Só que, ao mesmo tempo em que nós temos esse processo de estranhamento, alguns destes contos aqui vão se voltar para situações improváveis, de modo a questionar o quão improvável é a nossa realidade. Então ele parte de algo absolutamente trivial e ele vai descrevendo esse algo trivial de maneira tão exagerada que aquela situação toda começa a se tornar cada vez mais absurda, de modo que você chega no fim do conto e fica se perguntando, tá, mas isso é um conto que se aproxima mais do realismo? Isso é um conto que tem algo de fantástico? Enfim, então é muito interessante o modo como o autor aqui consegue manipular várias características que, enfim, deixam estes textos em um entrelugar. Outra coisa que também vai estar muito presente aqui é o caráter oral e anedótico destes contos, porque todos eles são escritos em uma linguagem coloquial, em todos eles você observa vários níveis narrativos e a construção destes narradores aqui, e mesmo o modo como esses narradores falam aos personagens e falam ao leitor, este modo de fala, digamos, ele é permeado por mudanças sutis nas perspectivas narrativas. Então, geralmente um conto começa, sei lá, na terceira pessoa e quando você percebe, ele passa para a primeira, depois ele volta para a terceira e por aí vai. Então, essas mudanças na perspectiva narrativa acabam, enfim, fortalecendo o caráter anedótico dessas narrativas aqui, acaba fortalecendo o caráter oral destes contos. E por fim, mas não menos importante, você tem também aqui, em todos esses contos, um ambiente boêmio, o ambiente dos cafés húngaros do início do século XX, não é? Porque quase todos esses contos começam ali em uma mesa de bar, com pessoas bebendo, contando histórias umas para as outras, e é graças a esse aspecto, então, de cor local, de descrever ambientes que provavelmente um leitor húngaro reconheceria de maneira muito mais fácil do que nós reconhecemos, por exemplo, é graças, então, à inserção desses elementos de cor local aqui nestes seus textos que o nosso amigo autor aqui acaba universalizando a Hungria. Parece que a Hungria é um país que está presente em todos os outros países. E esses ambientes aqui, que são descritos nesses contos, eles sempre reúnem figuras rejeitadas, à margem da sociedade, e entre essas figuras está o nosso amigo Cornel West. Então, novamente, aqui você não tem a presença de heróis, muito pelo contrário. Essas personagens que povoam esses contos são aquelas pessoas o mais, digamos, outsiders possíveis. Pois bem, e aí nós temos aqui nosso amigo Cornel West, que é um poeta, crítico literário, contador de histórias inveterado, é um mentiroso, um cético, ele é uma figura ali meio malandro, então ele é uma figura que tem bom papo, ele é um sujeito absolutamente boêmio, vivido, irônico, sarcástico, e todas essas características fazem do Cornel West um sujeito absolutamente
agradável, que sempre vive muita coisa e, portanto, tem muita história para contar. Então, a estrutura dos contos é quase sempre a mesma. Então, nós temos ali alguns personagens reunidos em uma mesa de bar, alguém evoca um evento banal do passado e, a partir da banalidade deste evento cotidiano, o Cornel começa a desfiar os seus causos, digamos assim, as suas aventuras, por meio de monólogos quase encantatórios. Então, é muito interessante que a maioria desses contos tem, sei lá, no máximo 4 ou 5 páginas. Então, isso já acaba garantindo um ritmo acelerado na leitura. Só que graças à narração do próprio Cornel West, essa aceleração do ritmo da leitura se torna ainda maior porque ele sabe como contar uma história, digamos assim. Muito bem, até agora o que eu fiz nesse vídeo foi o quê? Foi elencar algumas características que são mais gerais e comuns a todos esses contos, e agora eu vou tratar de alguns deles. Não tratarei de todos porque senão, enfim, é muito mais interessante você ler os contos do que ficar aqui me ouvindo falar deles. O texto que abre este livro aqui é o que dá título a ela, não é? O Tradutor Cleptomaníaco, e nele nós vamos entrar em contato com um conhecido do Cornel West aqui, que era muito famoso por sua mania de furtar as coisas. Então ele era uma pessoa cleptomaníaca, né? A cleptomania, ela é uma doença que consiste, enfim, em um desejo compulsivo por afanar as coisas das pessoas, independente do valor que essas coisas tenham. Pois bem, é claro que mais dia menos dia, este sujeito aqui acabou sendo pego em flagrante, preso e condenado a 2 anos de prisão, o que acabou arruinando a vida e a reputação deste coitado. Compadecido, então, pela má sorte do amigo, o Cornel acabou lhe arranjando um trabalho como tradutor, só que isso não deu muito certo, porque dias depois o editor contratante deste novo tradutor aqui chamou o Cornel para lhe mostrar o resultado daquela tradução que estava sendo feita pelo amigo. Então, por mais que o estilo do texto que estava sendo traduzido tivesse até melhorado na tradução, né, porque no original era um romance absolutamente medíocre e na tradução feita aqui por esse cleptomaníaco o texto ganha uma vivacidade maior. Apesar disso, havia algo de muito estranho no resultado deste trabalho, porque o tradutor havia roubado os personagens deste romance que estava sendo traduzido. Então, por exemplo, digamos que em uma determinada passagem tivesse um trecho que dissesse que um personagem tinha sei lá, 5 pares de brincos. Quando o nosso amigo tradutor aqui traduz esse trecho, ao invés de 5, a pessoa tem apenas 3. Ou então existe um outro trecho que diz que a pessoa tinha não sei quantos $1000. E daí, quando o trecho vai ser traduzido, essa quantidade de dinheiro é diminuída pela metade. E por aí vai. Então veja que nós temos aqui neste primeiro conto um elemento fantástico muito próximo daquele que nós encontramos, por exemplo, no Continuidade dos Parques, que é um conto do Júlio Cortázar, não é, que está lá no Bestiário. No Bestiário não, no Fim do Jogo, se não me engano. Pois bem, então, em ambos os contos, lá no do Cortázar e aqui no Tradutor Cleptomaníaco, nós temos o mundo real e o mundo ficcional se aproximando e se confundindo. Tanto que é graças a essa aproximação e confusão que este tradutor consegue furtar os bens dos personagens do livro que está sendo traduzido. Portanto, a palavra aqui, ela não é vista apenas como um signo, não é, para evocar toda aquela imagem sociriana, não é? A palavra aqui, ela vai ser aquilo que ela representa e, portanto, ela pode ser roubada. Então, se uma palavra representa o objeto joia, essa palavra pode ser roubada, não é? Ela não é simplesmente um signo ali, ela se torna exatamente aquilo que ela evoca quando nós a pronunciamos. Só que, ao mesmo tempo em que nós temos esta mudança na percepção do que vem a ser a palavra, se nós temos em vista que a literatura é um sistema de representações, o tradutor aqui, ele não rouba uma joia, ele rouba a representação textual dessa joia. Vamos nos lembrar que a palavra é um elemento de profunda importância. Tanto é assim que quem deu o nome aos animais não foi Deus, mas sim Adão. Então, manipular a palavra confere ao homem um atributo
de, digamos assim, um atributo divino por excelência, que é o atributo da criação. Isso significa que nós só conhecemos, interpretamos e nos entendemos no mundo graças ao modo como nós vamos conseguir colocar a realidade em palavras, como nós vamos conseguir sistematizar o real por meio de um determinado signo linguístico. Pois bem, o que acontece? Acontece que aqui, neste conto, essa relação entre a palavra e as coisas, né, para evocar lá o texto do Foucault, essa relação entre a palavra e as coisas acaba se tornando próxima demais. E é justamente por conta disso, então, que esse tradutor consegue roubar até mesmo os personagens que não existem de um romance que está sendo traduzido. Pois bem, essa confusão entre o real e o ficcional já é anunciada logo na primeira página deste conto, que em um momento em que é dito o seguinte: foi quando lhe aconteceu algo relacionado com uma novela policial. Algo que também havia sido uma novela policial, a mais emocionante e mais dolorosa que já vivi. Então veja que aqui neste trecho, o coronel ele está falando deste amigo cleptomaníaco, e aqui fica clara a confusão entre esses vários níveis narrativos e vários níveis reais e ficcionais que vão sendo, enfim, mobilizados ao longo deste conto. Pois bem, então este é um primeiro trecho muito importante, e existe um segundo trecho aqui neste conto, que demonstra muito bem a importância das palavras, o quão importante é o sujeito se aproximar ou não das palavras. Então é dito o seguinte na página 8 aqui: vocês que escrevem sabem que tudo é decidido pelas palavras, tanto o valor de um poema como o destino de um homem. Tentamos provar que ele, o tradutor aqui do título, era um cleptomaníaco e não um ladrão. Aquele que conhecemos geralmente é cleptomaníaco. Aqueles que não conhecemos geralmente é ladrão. O tribunal não o conhecia. Assim foi qualificado ladrão e condenado a 2 anos de prisão. Então veja que aqui neste trecho você percebe muito bem a importância que a palavra vai ter ao longo dessa narrativa, ainda que nada nos prepare para o final dela, né? Que é justamente aquele momento em que se revela que esse sujeito estava roubando os personagens do livro que estava sendo traduzido. Pois bem, outro conto muito interessante aqui deste livro se chama O Dinheiro, que é um conto que vai assumir um caráter quase ensaístico ao refletir sobre os malefícios de se ter muito dinheiro. E como o Cornel aqui é um exímio orador, ele vai usar um exemplo da própria vida para poder provar o seu ponto de vista. Por quê? Em um determinado momento de seu passado, o Cornel recebeu uma herança absurda e inesperada de uns parentes distantes, e o problema que se apresentou a ele é o seguinte: era muito dinheiro. E ele sabia, o coronel, sabia que não podia tornar pública essa fortuna, porque isso arruinaria a sua mise-en-scène de poeta decadente. Então perceba que ele sabia muito bem que um poeta não pode ser milionário, né? Porque isso não fazia nem muito sentido neste ambiente decadente no qual ele estava inserido. Lembra lá do que eu falei para você dessa questão da decadência que vai estar presente aqui em vários desses contos. Pois bem, então, para poder se livrar deste dinheiro, nosso amigo Cornel fez o seguinte: ele fez uma poupança que desse ali para que ele passasse bem o resto da vida, né? Ele fez mais ou menos as contas. Quantos anos será que eu vou viver ainda? E daí ele separou o dinheiro para poder viver bem durante esse resto da vida e acabou desenvolvendo uma série de sistemas dos mais acrobáticos e mirabolantes possíveis para tentar se livrar do resto do dinheiro. Então, por exemplo, ele ia a bibliotecas públicas, colocava notas de dinheiro no meio dos livros, ele jogava a nota pela rua por onde ele andava, ele começava a colocar nota no bolso dos casacos das pessoas, no dentista, ele começou a enviar esse dinheiro a desconhecidos por meio do correio e por aí vai. Então veja que é muito interessante que neste conto aqui existe um elemento fundamental que é o caos, não é? Essa decisão aleatória dele de para quem e para onde iria o dinheiro. Porque, por exemplo, ele poderia muito bem doar toda essa quantia para uma determinada instituição, só que aí descobririam quem era ele e ele não queria
ser alçado a essa posição de herói público, de benfeitor social e coisas do tipo. Então ele prefere muito bem e muito mais ir de maneira absolutamente aleatória, deixando esse dinheiro em vários lugares por onde ele passa e mandando esse dinheiro a várias pessoas que ele nem conhece. Pois bem, então é um conto muito interessante, sobretudo por conta deste seu caráter ensaístico, como eu falei para vocês. Outro conto muito interessante se chama O Desaparecimento, que é o terceiro da coletânea. E é um conto muito curioso porque um belo dia algumas pessoas dão pela falta de um determinado empresário e percebem que este sujeito desapareceu. A partir deste momento, o narrador aqui deste conto começa a desenvolver uma relação quase obsessiva por esse sujeito desaparecido. E daí uma coisa muito interessante é que na página 30 aqui dessa minha edição é dito o seguinte: toda pessoa era Kalman, enquanto não visse que não era Kalman. Então isso daqui, o narrador está falando dos momentos em que ele começou a sair pelas ruas procurando esse sujeito, esse empresário sumido. Pois bem, fiquei estarrecido com a quantidade de pessoas diferentes de Kalman que vivem na face da terra, e com a quantidade de becos e esconderijos que existem por toda parte, onde podemos nos perder, desaparecer e extraviar. Uma pessoa é relativamente pequena, e o mundo certamente é bem grande. Então veja que aqui é o momento ápice mesmo desse delírio deste narrador aqui, né? Dessa obsessão que ele desenvolveu por esse sujeito que sumiu. E esse é o ponto de partida a partir do qual o autor vai desenvolver toda uma argumentação sobre os desaparecimentos à húngara, como ele vai chamar aqui. É claro que você vai ter que ler o texto para saber exatamente em que consistem esses desaparecimentos à húngara, né? Eu já tinha ouvido a expressão sair à francesa. Pois bem, aqui você tem a expressão desaparecer à húngara. Pois bem, sobre essas reflexões estabelecidas aqui pelo narrador do livro, existem alguns trechos que eu gostaria de ler aqui para vocês, porque são trechos bem interessantes sobre o que é o desaparecimento. Então, na página 26, ele diz o seguinte: de repente desapareceu. Isso é terrível, meus amigos. Alguém desaparece e não existe mais, sem deixar vestígios. Kalman não existe mais, sua cadeira está vazia. Procuramos e não encontramos. Vocês já perceberam como ficamos nervosos quando algo desaparece? Se é roubado, vá lá, a gente se conforma. Mas a situação na qual o que existia não existe mais é insuportável, não dá para entender. Nossa mente se revolta e desvairadamente saímos à sua procura, seja onde for. Muito pior é quando uma pessoa desaparece. Que tenha morrido é a ordem natural, pois ele é roubado por um malfeitor desconhecido e invisível. Mas o que temos é diferente, principalmente ao se tratar de uma pessoa do tamanho de Kalman, com aquele enorme corpo de gigante que não consegue encontrar em nenhuma loja chapéu ou sapatos do seu tamanho, tendo sempre que mandar fazer sob encomenda. Não é a mesma coisa o desaparecimento de uma magricela, tampinha, ou deste fenômeno fora de série da natureza. Como também não é a mesma coisa uma taxinha sumir da minha prancheta ou sumir a prancheta inteira. O segundo fato me deixaria muito mais espantado. Pois bem, alguns parágrafos depois, este narrador ele vai continuar essa mesma linha de raciocínio depois de ter sido interrompido para que alguém dissesse: olha, mas depois que o Kalman sumiu, disseram que viram ele não sei aonde, ele já estava meio triste, então pode ser que tenha acontecido alguma coisa com ele, pode ser que ele tenha, enfim, cometido alguma besteira, aquela coisa, né? E daí o narrador diz o seguinte: propus uma aposta. Se alguém anda à procura de uma pessoa e comunica que essa desapareceu há 5 dias, 999 entre 1000 pessoas, algumas até com almas belas e cultivadas, professores universitários também, vão declarar o mesmo que este animal, que viram a pessoa, perceberam que estava barbada e abatida, que fez um gesto com a mão e murmurou que não aguenta mais. Mas o que isso prova? Que, em geral, todas as pessoas estão abatidas e barbadas, que todas fazem um gesto com a mão, que ninguém aguenta mais, mas prova também que entre 1000 pessoas, 999 são imbecis, palermas e bancam os importantes. Então veja que aqui ele
cria um texto absolutamente bem-humorado para tratar de um assunto sério, só que no meio disso tudo ele começa a tecer uma série de críticas, mesmo a essa espetacularização do sofrimento alheio, que é algo que a gente tem até os dias de hoje, não é verdade? Muito bem, então este é um conto que chamou bastante a minha atenção também, mas não tanto quanto o próximo, que se chama A Mentira. Novamente nós temos aqui um conto que assume um caráter ensaístico e faz uma longa meditação sobre as maneiras corretas de mentir. E o Cornell, que é o narrador aqui, argumenta que quanto mais absurda é uma mentira, mais fácil vai ser convencer as pessoas de que essa mentira é verdadeira. Porque todo mundo sabe que se você for contar uma mentira, você vai inventar algo o mais verossímil e o mais banal possível. Sobre isso, né, para poder, enfim, ler aqui um trecho dessa argumentação para vocês, é dito o seguinte na página 35. Assim, antes que eu me esqueça, nesse trecho que eu vou ler aqui, o narrador está comentando algumas mentiras que ele mencionou acima. Daí ele diz o seguinte: as mentiras querem ser verossímeis. É este o seu sinal de reconhecimento. E assim, quando as pessoas ouvem um absurdo tão improvável, tão audaz, a última coisa que pensariam é que estão ouvindo uma mentira. Porque essas mentiras são tão transparentes como em geral são as mentiras, mas as mais imbecis mentiras já são tão imbecis que já nem são mentiras. Não questiono que no primeiro instante talvez apareça no ouvinte uma sombra de dúvida de que querem fazê-lo de bobo, mas no instante seguinte rejeita indignado tal suposição. Afinal, seria até ofensivo imaginar que alguém tenta lhe passar tal conversa, alguém que é tão inteligente quanto o ouvinte. O que sucede depois disso? Não pensa que é uma mentira das grossas, mas sim uma das causalidades sempre surpreendentes e imprevisíveis da vida, que lhe pregara tantas peças parecidas. A própria história louca o diverte. No fim, quase sempre a coisa cola. E daí, no parágrafo seguinte, é dito o seguinte: só o inverossímil é realmente verossímil. Só o inacreditável é realmente acreditado. Lembra lá que eu falei para você no começo desse vídeo daquelas dualidades e contradições inerentes aos textos, tanto internamente quanto em relação uns com os outros. Pois bem, dessa discussão toda sobre a mentira, nós podemos pensar em todo um conceito de verossimilhança que se estende desde o Aristóteles, por exemplo. Porque o que fica claro a partir deste conto é que há casos em que o inverossímil é preferível à verdade, não é? Então é uma coisa muito interessante como que o autor ele consegue brincar com esses vários níveis de realidade e de ficção, mesmo quando nós pensamos em algo mais prosaico, como por exemplo, aquilo que separa a verdade da mentira. Pois bem, outro conto que também vai ser muito interessante aqui, que também envolve um pouco de mentira, será um conto chamado O Manuscrito. Nele, e talvez esse daqui seja o texto que deixa mais claro o quão malandro é o Cornel West aqui. Por quê? Nele nós vamos acompanhar a história de uma escritora já idosa que escreve ali uns livros de mediano para ruins, só que ainda assim essa senhora acredita que ela tem um grande talento literário. Como eu disse lá no começo desse vídeo, o Cornel West aqui é um crítico literário. Então essa senhora lhe entrega um manuscrito de mais de 1000 páginas, e pede para que ele avalie aquele romance antes de sua publicação. O problema é que aquele é um livro tão enfadonho que o Cornel West nem chega a ler as primeiras páginas. Então, o tempo vai passando, a senhora começa a cobrar cada vez mais o Cornel para que ele dê o seu parecer ali, até que chega um belo dia em que ele não consegue mais enrolar a mulher e vai ter que dar o seu veredito sobre um livro que ele não leu. O que ele vai fazer então é ir conversando com esta mulher e durante esta conversa o Cornel vai tirando ali algumas informações sobre o enredo, sobre a construção dos personagens, sobre como que o romance se desenvolve, para que no fim das contas o próprio Cornel comece a explicar em detalhes cada vez mais evidentes, digamos assim, um livro que ele não chegou a ler. Então é muito interessante como ele consegue ludibriar essa senhora a partir daquilo que ela própria disse. Então, quando você chega no fim da conversa entre os dois, essa senhora ela está
plenamente convencida de que o romance precisa de sérios ajustes, mas na verdade o que o Cornel West fez foi apontar no discurso dela própria aquelas falhas que ela não havia notado antes. Então, enfim, é um conto muito interessante. Outro conto também muito peculiar se chama O Presidente, e talvez não, ele é o maior conto de todo o livro, e ele vai ter um ritmo que deixa o leitor meio entorpecido, o que se alia muito bem ao conteúdo deste conto, que trata basicamente de um presidente que tem o talento de dormir em absolutamente todas as sessões que ele presidia. Então, sempre que começavam ali a falar durante essas reuniões nas quais ele estava, esse presidente começava a ficar parado feito uma estátua, e depois ele simplesmente caía no sono. Ou seja, este conto é uma verdadeira ode ao sono. E ele me lembrou muito, por exemplo, do Alienista, que é lá um texto do Machado de Assis, porque em ambos os casos nós temos diante de nós uma alienação quase voluntária destes personagens que fogem da realidade para tentar se preservar daquelas sandices, daquelas loucuras alheias. Ou não, no caso lá do Alienista, na verdade. E essa realidade da qual este presidente aqui quer fugir, ela é tão grotesca, ela é tão inverossímil, para recuperar lá o conto sobre a mentira, essa realidade ela é tão inverossímil que no texto, que esse texto aqui, o chamado O Presidente, ele se torna quase profético quando nós lembramos, por exemplo, do que viria a acontecer alguns anos depois na Europa, sobretudo graças à ação dos alemães. Não é? Então, enfim, os trechos deste conto que se referem aos alemães são trechos quase proféticos. Então, veja, por mais que o texto tenha este verniz do humor, se você for ler com mais atenção, você percebe que ali existe uma série de críticas que vão sendo mobilizadas ao longo da narrativa. Pois bem, outros dois contos muito interessantes, e eles são os contos que encerram o livro, são lá O Fim do Mundo e A Derradeira Conferência. No primeiro deles, este é um conto em que o Cornel West vai narrar a um personagem que pode ser identificado como sendo uma projeção do próprio autor aqui do livro, mas enfim, o Cornel West vai narrar ali sobre um sonho recorrente que ele tem com o fim do mundo. Neste sonho, que se repete ali mais ou menos 6 vezes por ano, e isso é um dado muito interessante, não é? Neste sonho que o Cornel West tem com o fim do mundo, as pessoas descobrem que dali a 3 dias o mundo iria acabar. E isso é um gatilho para o que há de melhor e para o que há de pior no ser humano. Então o curioso é que este sonho com o fim do mundo que o Cornel West tem, ele vai mudando de modo que cada vez que o mundo acaba, este fim se dá de um modo diferente neste universo onírico deste personagem narrador aqui. Só que uma coisa que é invariável em todos estes sonhos é que eles são absolutamente nítidos, independente do modo como eles se articulam para levar o mundo ao seu término. E olha aí, novamente, a confusão entre o real e o irreal, entre o que é sonho e o que é realidade, uma vez que estes sonhos tidos pelo personagem são absolutamente nítidos. A partir disso, então, o Cornel aqui ele vai tecendo toda uma discussão sobre a vida e sobre a morte. Sobre isso existem 2 trechos muito interessantes aqui e que valem a pena ser lidos, e que é dito o seguinte: assim, antes que me esqueça, esse trecho que eu vou ler aqui está na página 119 dessa minha edição. O gênero de morte mais indolor é quando nada e nem ninguém fica depois de nós. Não temos a quem invejar. Até o futuro, que poderia nos recordar, desmorona conosco, junto com o nosso amigo jornalista, que poderia escrever um artigo choroso sobre nós, abraçando o nosso cadáver com uma afável malícia. E essa linha de raciocínio irá se estender até o fim do conto, e daí na página 124 é dito o seguinte: só aquele que está totalmente preparado para a morte é que pode viver, e nós, tolos, morremos, porque só nos preparamos para a vida e queremos viver a todo custo. A ordem que você vê ao seu redor, na verdade, é desordem. E a desordem é a verdadeira ordem. E olha aqui, novamente,
as dualidades e as contradições que eu mencionei lá no início do vídeo como uma das marcas que vão aproximar esses vários contos. E por último, mas não menos importante, nós temos aqui a derradeira conferência, que é o conto, enfim, que encerra este volume. E eu não vou dar muitos detalhes sobre essa narrativa, mas esse foi um dos meus textos preferidos, porque ele me lembrou algumas coisas do Borges, por exemplo, graças a elementos que vão estar aqui presentes, como por exemplo, labirintos e espelhos que se bifurcam e geram uma confusão, uma vertigem entre o que é a realidade e o que é a ficção. Mas é claro que, para além desses contos que eu fui mencionando aqui, existem vários outros, como por exemplo, aquele que se constrói quase como uma paródia ao poema do Baudelaire, que é o Perda de Auréola, só que aqui no caso o poeta acaba perdendo um chapéu. Você tem aqui, por exemplo, um outro conto que vai apresentar um personagem cuja vida se divide entre o período lírico, o período narrativo e o período dramático. E você tem ainda um terceiro conto com um sujeito que salva a vida do Coronel West, só que depois ele acaba se tornando um estorvo para o nosso colega aqui. E esse é um conto interessante porque ele levanta toda uma discussão sobre a gratidão e sobre como ela pode ser maléfica no fim das contas. Então, enfim, fica aqui a minha indicação de mais este livro incrível editado pela 34, não é? Vale muito a pena conhecer um pouco mais deste autor. E se não me engano, esse daqui não é o único livro dele publicado aqui no Brasil. Existe um outro, mas ele é meio difícil de encontrar, porque foi publicado na década de 70 ou 80, não me lembro mais. Enfim, é isso então, fica aqui a minha dica de mais este livro. Se você leu estes contos aqui e lembra-se de algum que também é interessante comentar, diga lá embaixo, porque vocês sabem que esse daqui é um espaço de discussão de literatura e não apenas de palestra, ficar aqui falando e vocês não falarem nada. Não é verdade? É isso então, vou deixar lá embaixo o link para onde você pode comprar o livro, daí comprando pelo link você me ajuda e blá blá blá. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. Caso não esteja inscrito, inscreva-se também lá embaixo. Um amplex para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!